E agora, o que fazer? Tem momentos que nós percebemos o quanto nós somos limitados, né? Nesse mundo matemático a qual nós estamos vivendo, né? Por exemplo, o nosso coração, ele precisa de 60 a 100, né? MP, alguma coisa assim, de batimentos cardíacos, BPM por minuto, de 60 a 100, vai variar aí de uma pessoa para outra, por minuto. Quer dizer, uma matemática aí que, se você for multiplicar por dia, o seu coração precisa para manter o Senhor vivo. Não é fácil não. Já agradeceu a Deus pelo seu coração? Mas muitas vezes nós não percebemos isso, a não ser quando nós vamos no hospital e lá uma pessoa e o médico diz assim: olha, o batimento cardíaco está muito fraco e precisa aumentar, precisa melhorar a adrenalina do corpo, enfim, então o doutor explica melhor isso para você. Aí nós percebemos o quanto nós somos limitados, né? O quanto nós ali precisamos de uma ajuda, de um auxílio. E fisicamente também. Às vezes a pessoa está vivendo um bom momento da vida dela, então ela vive, né? Como se nada, como a frase, como se não houvesse amanhã, né? Mas quando ela precisa, ou ela está precisando, ela percebe, né, que ali há uma necessidade e que às vezes ela não tem condição, às vezes não pode fazer nada, por mais que ela queira, não tem como fazer. E agora, né? O que fazer? É só o milagre, só uma intervenção divina. E é aí que nós vemos a Deus. O médico entra lá com a medicação para poder ajudar aquele batimento cardíaco, e ele faz tudo bonitinho, como ele aprendeu na escola, na faculdade, experiências, né? Mas muitas vezes o batimento cardíaco não volta, é muito triste. Porém é bíblico: do pó a gente veio e do pó nós tornaremos. Mas uma oração pode salvar essa pessoa. Alguém de fé pode salvar esta pessoa. E esse número, esse batimento cardíaco aí pode ser restaurado, pode voltar. Algo sobrenatural pode acontecer. Às vezes nós passamos isso na saúde, quando algum órgão do nosso corpo está ali, né, passando por uma enfermidade, mas também às vezes nós passamos fisicamente. Esses dias eu tenho orado pela vida financeira, né? Nossa, pastor, eu já juntei tudo, eu já contei tudo, eu já estou trabalhando, já tenho 2 fontes de renda, mas eu nem sei nem como falar para o Senhor, eu ainda estou no vermelho. Olha, você precisa de Deus. Lá em João capítulo 6, os discípulos passaram por isso. Diz o versículo de número 3, Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa judeu, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para comerem? Nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Você vê o cuidado de Jesus. Será que Jesus não está vendo a sua situação, sua condição? Claro que está. Ouça a voz de Deus, abra o seu coração para Ele. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, às vezes, nós estamos passando por uma situação que Jesus ele já sabe que é só um milagre. Talvez você esteja vivendo um momento financeiro na sua vida que é só um milagre. Mas, irmão, você agora tem que colocar sua fé em ação. Ele queria que os discípulos aprendessem e ele ensinou. Agora nós temos que aprender, porque está registrado aqui para nós crescer. Felipe respondeu e disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Nós não temos como
alimentar, não temos 200 dinheiro de pão, não vai sustentar essa turma, é muita gente. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Olha, eu quero abençoar os 5 pães e os 2 peixes, eu quero abençoar o que o Senhor tem, eu quero abençoar suas mãos, eu quero abençoar o seu trabalho. Pega lá o seu produto, pega lá o seu currículo, pega lá o seu orçamento, não importa o que seja, eu quero abençoar. Benditos são esses 5 pães e esses 2 peixes, mas presta atenção, porque para eles, humanamente falando, não era nada. Às vezes nós caímos na carne. O que é a carne? É o nosso natural. E muitas vezes desprezamos o que nós temos. Para nós não é nada, mas tem muito valor. Deus pode fazer um milagre. Benditos são esses. Olha, bendito é a sua vida, bendito é o seu trabalho, bendito é a sua renda. E se não está sendo suficiente, Deus hoje vai fazer o sobrenatural acontecer. Ele continua dizendo, versículo 10: e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, encheram os 12 cestos de pesar, 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amigo, hoje é o dia de Deus fazer o milagre da multiplicação. Eu quero abençoar esses 5 últimos dias úteis do mês de maio. Nós vamos iniciar agora na segunda-feira, e eu quero abençoar a sua vida com o milagre da multiplicação. Talvez o Senhor esteja dizendo: pastor, já era nada, meu irmão. Em nome de Jesus, um grande milagre vai acontecer. Os discípulos, naturalmente, eles estavam cobertos de razão, mas Jesus queria dar lição para eles e deu. Hoje é para mim, hoje é para você. Não desperdice o trabalho das suas mãos, não despreze, tem muito valor. Não despreze o que você tem. Deus está falando com você, e através da sua vida, do que você tem, o milagre de multiplicação vai acontecer em nome de Jesus. Una sua fé com a minha. São 5 pães e 2 peixes, e Deus vai fazer grandes milagres nesses últimos dias, sim, esses 5 dias úteis do mês. Tem mais dias para acabar o mês, tá bom? Você está me assistindo hoje, sábado, tem mais dia, mas creia, sábado e domingo não ficou de fora não. Deus pode fazer os 2 peixes aí, mas essa semana toda vem orar comigo e o milagre da multiplicação vai acontecer. Um grande milagre aconteceu. 5.000 homens, todos comeram, se saciaram e ainda sobrou. E o que sobrou, certamente Deus deu para aquele a quem serviu ali o Todo-Poderoso. Muitas lições aqui. Sirva a Deus de todo o seu coração. Não negue nada para o Senhor. Coloque nas mãos dele, que ele vai fazer o melhor. Deixa eu fazer a oração. Eu pegando um copo com água aqui. Prepara o seu copo com água aí. Agora nós vamos orar. E eu creio no milagre de multiplicação no nome de Jesus. Pai das luzes, eu oro agora. E tem muita gente necessitada, ó Pai, precisando de um milagre de multiplicação. Multiplicar a saúde, Senhor. Multiplicar os batimentos cardíacos, estão fracos. Ó Deus, multiplicar, Senhor, as finanças, o trabalho. Ó Pai, o Senhor sabe, como está escrito, a gente leu aqui. O Senhor sabia já que precisava fazer o milagre. O Senhor sabe que é só um milagre na vida deste homem, e agora eu uno a minha fé com a fé dele, para que o milagre aconteça, para que haja multiplicação. Eu repreendo agora a miséria, o olho grande está amarrado agora, todo o mal
saiam, vão embora, em nome de Jesus. Pai, a bênção do Senhor é sobre esta água, e eu declaro, a multiplicação acontecerá no nome de Jesus. Beba da água agora. O louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado. Olha, se inscreva aqui no canal, dá um joinha, deixa um amém aí nos comentários, você me ajuda muito, tá bom? Envie para um amigo. Esses últimos dias, 5 úteis do mês, né? Um milagre de multiplicação acontecerá no nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.